O PIB do Brasil caiu 3,8% em 2015. É a maior queda da atual série histórica, que começou a ser feita pelo IBGE em 1996. E é o pior resultado em 25 anos, considerando também a série anterior. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto brasileiro somou 5 trilhões e 900 bilhões de reais no ano passado. No gráfico com a série histórica atual do PIB, é possível ter a dimensão da notícia. Desde 1996, a única queda do PIB havia sido em 2009, ano de crise mundial. No ano passado, o resultado não tinha sido bom, com um crescimento de 0,1%, quase nulo. E agora, a queda apareceu com muita força, com um valor 3,8% menor do que em 2014. Um dos motivos foi a queda de 7,3% nos impostos sobre produtos, o que aconteceu principalmente por causa da redução de arrecadação com impostos sobre importação e sobre os produtos industrializados. Segundo o IBGE, a recessão acontece porque o valor adicionado a preços básicos também caiu 3,3%. O PIB per capita divide as riquezas produzidas no país pelo número total da população e, em 2015, ficou em R$ 28.876. Em termos reais, a queda é de 4,6% em relação a 2014. Bom, e aqui dentro do estúdio hoje a gente vai falar muito sobre o PIB. Eu já começo estendendo boa noite aqui ao Edson Trajano. Obrigado, professor. Boa noite, Hélio. Boa noite, amigos da TV Novo Tempo. Boa noite, Vitor. Boa noite. Vitor, muito obrigado pela sua presença também aqui. E eu que agradeço pelo convite. Gente, 3,8% de queda no PIB. O número em si, Trajano, é, como a gente viu, o maior de queda dos últimos anos. Mas esse peso na prática da economia é realmente tão ruim quanto o número mostra? É tão ruim quanto o número mostra, pensando num milhão de postos de trabalho que foram excluídos no Brasil em 2015. E nós temos que pensar que 2014 também já foi um ano muito ruim para a economia, com crescimento de 0,1%. Ou seja, nós temos 2 anos seguidos, um de praticamente estagnação da economia e o outro com uma queda bastante significativa. Os nossos telespectadores vão lembrar da época do Collor, presidente da República, quando pegou o dinheiro da poupança de todos os brasileiros praticamente. Naquela época, o PIB teve a maior retração da sua história, de 4,3%. E esse ano, ou o ano passado, aproximou desse valor. Sim. Agora, Vitor França, você é da FEComércio de São Paulo. A gente teve, nesse período aí analisado pelo IBGE, troca de moeda, né? Veio o real, a gente tinha acabado de sair da hiperinflação, ainda antes, né, na série anterior, porque o IBGE começou em 96, então antes a gente teve esses problemas. E comparando aquele período com esse agora, a nossa situação está tão ruim assim mesmo? Olha, o Brasil melhorou, tanto do ponto de vista de ascensão social, de mobilidade social. Ao longo desse período, o poder de compra das pessoas aumentou, as instituições se fortaleceram. Então, é difícil comparar esses dois períodos. Só para ter uma ideia, naquele período a gente tinha uma inflação, chegava a 80% ao mês, e hoje a gente está falando de uma inflação elevada, que incomoda, que aperta o bolso do consumidor, ele sente isso quando ele vai no supermercado, mas uma inflação na casa aí de 1% ao mês. Não quer dizer que o cenário de hoje não é preocupante, é extremamente preocupante. Os números mostraram isso. A gente está falando de uma queda de 3,8% do PIB. Nessa série, comparando a série histórica do IBGE, é a maior queda que a gente já observou, uma queda que volta, uma queda semelhante ao que foi observado, como o Trajano lembrou bem, o período do confisco da poupança. A economia brasileira praticamente travou naquele momento. E voltando mais na história, e já até antecipando o resultado desse ano, tudo indica que 2016 deve ser um ano muito difícil também, a gente deve ter uma nova retração do PIB, e 2 anos seguidos de retração do PIB na história da economia brasileira, a gente só viu na década de 30, no começo da década de 30, por causa da crise de 29, que os anos de 30 e 31, a gente teve 2 retrações seguidas do PIB. Então, assim, o resultado é extremamente preocupante, indo para além do PIB, o PIB é um número abstrato, então eu acho interessante que o Trajano colocou, são pessoas perdendo emprego, são pessoas perdendo o poder de compra e vendo seus sonhos de consumo desmoronar, seus objetivos de fazer uma faculdade, tudo. É muito grave a situação do Brasil.